Olha para você, Kátia. Igualmente. Você é de casa, olá, tudo bem? Bom dia para você. Quarta-feira, 21 de julho de 2010. 7 horas 31 minutos. Eu sou Adriana Quadros e começa agora o Seu Bahia no Ar. Hoje você vai ver que a construtora responsável pelo prédio que desabou no bairro de Pernambués, em Salvador, ainda não se pronunciou sobre a tragédia. Um dos responsáveis pela empresa deve depor hoje. Bota a imagem aí. Enquanto isso, quem comprou os imóveis aí, ó, tá vendo? Você tá vendo o prédio no chão? Quem comprou os imóveis aguarda uma solução, já que cada um pagou pelo menos R$80 mil por apartamento. Moradores vizinhos ao local também estão preocupados com um possível abalo causado pelo desabamento. Muitas casas foram parcialmente destruídas. Todos os detalhes deste caso, inclusive com informações ao vivo do repórter Gabriel Pinheiro, você confere daqui a pouco. Falando em drama, ainda hoje você vai ver aqui no Bahia no Ar a situação complicada de moradores da Baixada Ouro Negro, no município de Catu. A comunidade está com medo de uma tragédia, tudo por conta disso aí, ó, desta cratera imensa que tem aumentado cada vez mais por conta da chuva e ameaçado engolir as casas. O local está intransitável, a rua praticamente desapareceu. Tem gente que não tira nem o carro da garagem. Sufoco puro aí, ó. As imagens realmente são fortes, hein? A rua desapareceu e casas podem ser engolidas por esse buraco. Os detalhes daqui a pouquinho. Hoje também você vai ver tudo sobre o depoimento do ex-secretário de Comunicação e Governo de Porto Seguro, Edésio Lima. Ele foi ouvido ontem pelo juiz do caso e negou participação na morte dos professores Elisnei Pereira Santos, de 31 anos, e Álvaro Henrique Santos, de 29 anos. Eles foram executados na zona rural da cidade em setembro de 2009. A cobertura completa também em instantes. E hoje você vai ver uma história curiosa. Quem conta é o jovem Adelson Carvalho. Ele entrevista um preso que contou que gosta de trocar tiros com a polícia. Veja só, esse aí é corajoso ou louco? E você vai ficar sabendo assim também como eu vou ficar sabendo daqui a pouco. E ainda a preparação do Bahia e do Vitória para o Brasileirão das séries A e B. As notícias do esporte com o galã Felipe Brandão. Vamos começar falando sobre a tragédia no bairro de Pernambués, em Salvador. Desde o acidente, muita gente perdeu o sono, principalmente quem mora em apartamentos construídos pela mesma empresa responsável pela obra do imóvel que caiu. Não é por menos, né? A polícia técnica fez uma perícia no local para descobrir quais foram as causas do desabamento. Outras construções da área também foram verificadas. Durante a tarde, técnicos da prefeitura vistoriaram o muro desta obra em frente ao local da tragédia. A preocupação agora é com as edificações ao redor que podem ter sofrido abalos com a queda do prédio no último sábado. Arimar mora há um ano neste imóvel construído na mesma rua pela empresa responsável pelo prédio que caiu. Ele disse que dorme preocupado e vai pedir junto com os vizinhos uma avaliação técnica no local. Vamos fazer aqui uma perícia, independente do que aconteceu, por impacto que teve no dia do acidente, entendeu? Todos os moradores que tenham uma tranquilidade com relação ao prédio. A casa de Adilson também foi feita pela mesma construtora e ficou danificada com o desabamento do prédio. O carro do funcionário público acabou sendo atingido pelos escombros, mas os prejuízos podem ser ainda maiores porque o imóvel dele corre o risco de ser saqueado. A área está cheia de restos de obra e o pessoal da área está invadindo para retirar esses restos de obra. Eu estou dormindo não, eu estou ficando na casa durante a noite. Eu estou negociando com o pessoal que está invadindo o espaço para que eles não invadam a minha propriedade. Conversei com eles para que eles não fizessem nenhum tipo de ação na minha propriedade e eles, como se fosse um acordo que eu fiz com o pessoal. Pela manhã, fiscais do CREA e o Departamento de Polícia Técnica estiveram no local para fazer uma perícia. O laudo deve ficar pronto dentro de um mês. O escritório virtual da construtora Marques e Lima Limitada, responsável pelas edificações, tem endereço neste prédio na região do Caminho das Árvores, mas funciona em esquema de escritório virtual. A construtora aluga esta sala para exercer as atividades. A polícia quer saber que tipo de material foi usado na obra e se houve erro nos cálculos de engenharia. Os responsáveis vão prestar depoimento ainda esta semana. Nós vamos ter condições de preparar um conjunto probatório
que irá nos dizer realmente quem é o culpado e qual sua participação no evento em que culminou com a morte de 3 pessoas, vitimando mais 2 crianças. Silvio de Jesus Lima, dono da empresa Marques e Lima Construções Limitada, e o irmão dele, mestre de obras do edifício Guaratinga, Everaldo Lima de Jesus, prestam depoimento na 11ª Delegacia ainda esta manhã. Eles são responsáveis pelo prédio de 7 andares que caiu no bairro de Pernambués, matando 3 pessoas e ferindo 2 crianças. Mas quem tem todos os detalhes, e a gente vai agora conversar ao vivo com ele, é o repórter Gabriel Pinheiro. Gabriel, olá, muito bom dia para você. Para que hora estão previstos os depoimentos? Bom dia, Adriana. É isso mesmo. A princípio, esses depoimentos aconteceriam à tarde, mas já foi divulgado que eles devem acontecer pela manhã. A partir das 9 horas, são esperados tanto o Silvio, proprietário, quanto o Everaldo, que é o irmão dele e é mestre de obra. O que a delegacia quer saber, o que o delegado Adeilton Adam quer ouvir deles, é sobre a possível responsabilização. Claro que, como foi colocado aí na matéria do Paulo Lavinsky, claro que só fica pronto o laudo técnico dentro de 30 dias. É esse laudo que vai dizer se houve menos material, como a Defesa Civil chegou a supor, se houve menos material do que o necessário para a obra, se o material utilizado era de menor qualidade do que o adequado para uma obra dessa natureza, um prédio de 7 andares. Tudo isso vai ser dito com o laudo. No entanto, o depoimento pode trazer alguns esclarecimentos sobre responsabilização, inclusive porque, de acordo com a Prefeitura, eles não tinham alvará para construir esse prédio. A Marques Lima, a construtora, teria sido, inclusive, notificada 3 vezes pela SUCOM, que já estaria, de acordo com a própria SUCOM, a SUCOM, tentando, provavelmente, interditar o edifício. Isso iria acontecer justamente por causa dessas notificações. No entanto, o Eduardo Wesley Lima de Aquino, este que também é proprietário da empresa, na verdade, ele é o engenheiro responsável pela obra, Adriana. Ele, que o depoimento é fundamental, ele ainda não foi localizado pela polícia. O engenheiro, ele tem 3 anos apenas de formado e ele não foi nunca vítima, alvo de nenhum processo do CREA, mas não foi localizado, já foi procurado, inclusive em outro endereço onde está sendo construído um prédio sob a responsabilidade dele, na Avenida Centenário, na Barra. Ele já foi procurado, mas não foi localizado por ninguém até o presente momento, Adriana. 3 anos de formado. 3 anos vários de formado. Prédios que ele está responsável, como responsável? Pois é, aí cabe ao CREA avaliar se isso é adequado ou não, mas está desaparecido até o presente momento. Ninguém, nem a própria delegacia especializada em encontrar pessoas, não consegue encontrar o engenheiro responsável, Adriana. E o delegado pretende indiciar os donos do prédio em que tipo de crime? Olha, Adriana, se for comprovado que eles têm responsabilidade, eles vão responder por homicídio. Eles vão responder por homicídio pela morte dessas pessoas. É uma situação extremamente grave, não é? Mas se for comprovada a culpa. Por isso que tanto o laudo é fundamental, quanto os depoimentos também são importantíssimos para que a própria delegacia tenha elementos e possa, então, representar junto ao Ministério Público, que vai entrar com a denúncia contra essas pessoas. Adriana, com relação às vítimas da tragédia, as crianças que foram os sobreviventes, nós tiveram 3 vítimas fatais, as crianças que sobreviveram, um menino, o André Moura, de 8 anos, ele já teve alta, deixou o HGE ontem, e a irmã dele, Cecília, de 7 anos, continua internada, mas passa bem. E quem perdeu tudo com essa tragédia, agora corre atrás do prejuízo e luta pelos seus direitos.